Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10. Se esforce de não sair durante a mensagem, todos, juniores, adolescentes, crianças, adultos, para que você esteja focado na mensagem que Deus quer falar a todos nós. Lucas 17, Jesus está prosseguindo sua missão e aproveita então para falar sobre a fé. Hoje na IBD, se você não esteve, vai poder acompanhar durante a semana aí no vídeo, na transmissão, na gravação, que a fé que agrada a Deus não pode ser uma fé crédula, não pode ser uma fé covarde e nem pode ser uma fé comercial. Detalhes disso eu lhe encorajo a assistir a palestra. A fé que agrada a Deus é uma fé que é confiança. Que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completá-la num processo. Nenhuma mudança verdadeira, do ponto de vista espiritual, acontece de modo instantâneo. Absolutamente. Todas as mudanças são fruto de um processo. E o que a gente vai estar vendo hoje nesse texto é justamente isso. Jesus está caminhando com seus discípulos e aproveita para dar a eles a lição de que a fé para vencer na vida é uma fé que aumenta, é uma fé que cresce, é uma fé que responde aos embates da vida. Isso é muito sério. Só que é uma fé imiscuída, misturada no drama da vida. É uma fé encarnada. É uma fé que nos ajuda a lidar com o nosso próximo, que na linguagem de Jesus aqui é o nosso irmão. Só que eu já vou de cara já dizer o seguinte, não é irmão de igreja, tá? É irmão no sentido de ser alguém próximo a nós em semelhança. É alguém que é gente como a gente. Então é através da fé que nós lidamos com o irmão vulnerável. E esse vai ser o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui. Fé para não fazer o irmão vulnerável tropeçar. Nós lidamos com pessoas vulneráveis. E que somos responsáveis, sim, para não sermos pedras de tropeço. Não precisa dizer em voz alta, mas diga aí no seu coração, eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém, misericórdia. Nós vamos ver também que nós precisamos de fé para perdoar o irmão que falha conosco. O irmão que pisa no nosso pé, o próximo, que nos achincalha, que quer o nosso mal.
Ontem eu estava falando de alguém, falei, meu coração doeu. Mas às vezes a gente não vigia, né? Eu falei, fulano de tal é ardiloso. Eu falei, caramba, exagerei. Exagerei não, porque ele é meio complicado, mas é difícil, né? É o irmão que falha conosco. E eu vou terminar, querendo Deus. Deixa eu só ligar o cronômetro, porque não saiu de 40 minutos. Eu falei, que bênção. Para obedecer a tudo isso, a gente vai precisar de muita fé. Você vai sair daqui nessa noite dizendo, haja fé. Mas também você vai sair daqui dizendo, Deus tem me dado fé. Aleluia. Você vai sair daqui animado, encorajado. Eu tenho certeza absoluta. Vamos ao texto. Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 17, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Por favor, Deus, fale ao nosso coração, marque as nossas vidas, impacte-nos com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só mudar aqui. Dando um clique aí, João Marcos, a grande ideia desta passagem é que peça a Deus para aumentar
a sua fé e você vencerá os embates de sua vida. Na sequência do texto, fica claro observarmos de que a audiência de Jesus era múltipla. Havia os seus discípulos, havia uma multidão de curiosos, mas haviam religiosos que caminhavam com Jesus para recriminá-lo. Lucas escolhe selecionar os seus textos, desde o capítulo 15, falando dos fariseus e dos escribas. No capítulo 15, versículo 2, Lucas fala de que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que Jesus recebia pecadores e comia com eles. No capítulo 16, ao contar a história, domingo passado eu disse para vocês do que eu creio ser, de que a história do rico e Lázaro não é uma parábola, mas é uma história real. Claramente, Jesus está comparando o rico com os avarentos, soberbos, gananciosos. Bem próprio dos fariseus. Não apenas eles são alvo daquela história, mas também os saduceus que não acreditavam na ressurreição dentre os mortos. Jesus aproveita essa sequência de entendimento para falar de que há pessoas que convivemos que são frágeis, são fracas, são vulneráveis, são como Lázaro. São pessoas a quem Deus ajuda, como é o próprio sentido do nome Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. E são pessoas que, como na história, são mal vistas, são no mínimo toleradas pelos avarentos, pelos gananciosos, pelos autossuficientes, pelos ricos. Eu disse no domingo passado de que a palavra no original para mendigo vem do verbo cuspir. Lázaro era um cuspido da sociedade. E a atitude do rico é muito a atitude de quem faz tropeçar o seu irmão vulnerável, ou que não inclina o coração para perdoar aqueles que falham consigo. Talvez você esteja tendo dificuldade dizendo o seguinte: mas pastor, eu nunca pensei que eu poderia agir como rico em relação a Lázaro quando eu não perdoo o meu irmão. Mas o padrão é o mesmo. Nós podemos, infelizmente, amados, convivermos em sociedade causando dano físico, material, emocional, mas sobretudo espiritual às pessoas que são negligenciadas, desprezadas, que deveriam ser alvos da nossa graça, da nossa consternação, da nossa ajuda, da nossa mão estendida, mas não são. São os invisíveis sociais. Então, na sequência, amados, da história do rico e de Lázaro, Jesus diz aos discípulos aqui, advertindo-os, para que eles não cometessem o pecado semelhante. Se segurem na cadeira, é isso mesmo. Para que eles não fossem motivo de tropeço para os Lázaros da vida.
para os desprezados, que em vida tem tão pouco, amados. São feridos, desprezados. Na história, por exemplo, os cães são mais compassivos do que o próprio rico, porque ao menos eles lambem as feridas do pobre mendigo. Não é uma citação de um cristão, mas eu nunca me esqueço de uma história atribuída a Diógenes, o sábio cínico da Grécia Antiga, de antes de Cristo. Certa feita ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: vão até as ruas, peçam esmolas, mas peçam as estátuas, porque vocês encontrarão pessoas com coração mais frio do que elas. A história do rico e de Lázaro nos fala que não vale a pena a gente viver a vida juntando, desprezando quem de fato precisa, ignorando aqueles que estão como que debaixo da nossa mesa, desejando o miolo de pão que cai. Ou usando a expressão da Ciro-Fenícia, como cachorrinhos que ficam debaixo da mesa esperando as migalhas que caem. Até mesmo porque, queridão e queridona, a verdade seja dita, e Jesus advertiu isso em João 5, 28 e 29, que vai chegar o dia em que os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E o que é fazer o bem ou fazer o mal? É fazer o bem e o mal aos irmãos fracos, aos menos assistidos. Porque Jesus vai dizer em Mateus 25 que em fazendo bem a estes, nós vamos estar fazendo bem ao próprio Jesus. E ao fazer mal a estes, estaremos fazendo mal ao próprio Jesus. João Marcos. O primeiro desafio é cuidar do nosso irmão vulnerável. Jesus logo de cara fala assim: olha, é inevitável que existam pedras de tropeço. Ao demonstrar preocupação com os menos favorecidos, com os pequenininhos, com os Lázaros, os vulneráveis, os cobertos de feridas, os que ficam à porta da casa do rico, os que desejam alimentar-se das migalhas, os que têm cães apenas como amigos e parceiros. Jesus disse: é inevitável que vão existir ricos que são pedras de tropeço. E ricos aqui não é rico monetariamente, porque Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre monetariamente. Ele era pobre para com Deus. Era pobre para com os homens, mas rico para com Deus. Ao contrário do mendigo, do rico, que era um mendigo espiritual. Um pobre, não no sentido de dependência de Deus, um pobre no sentido de mesquinho. Ele era um rico avarento. E Jesus havia dito nos evangelhos de que é mais fácil um camelo, imagina a cena, mentaliza a cena, um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico avarento entrar no reino dos céus. Jesus disse: é inevitável, sempre vai ser assim, enquanto o mundo for mundo. Mas ai de quem for responsável por isso. E aí Jesus fala algo, amados, que eu não sei contar a vocês, mas confunde a minha cabeça. Eu vou explicar para vocês, nem tem como explicar. Jesus aqui parece que sugere um tutorial de um suicídio. Ele diz assim:
Seria melhor para este que uma pedra de moinho, que era uma pedra grande. Na verdade, eram duas pedras que movimentavam uma roda de moinho, que fazia com que o trigo fosse pisado, tratado. Uma pedra de moinho, uma pedra grande, uma dessas duas pedras de moinho, fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar. É melhor um suicídio dessa forma do que alguém fazer tropeçar um desses pequeninos, desses Lázaros. Uau! Quem é pedra de tropeço, amados? Prejudica o seu irmão que já está vulnerável. Usando a expressão de Jesus registrada em Mateus, apaga o pavio que fumega. Esmaga a cana trilhada. Sabe aquela cana que já tiraram de tudo para fazer garapa? Já tirou de tudo, coloca de novo, coloca de novo, coloca de novo. A ideia de gente que é espizinhada. Jesus diz assim, olha, é melhor a morte do que você ser pedra de tropeço, ser armadilha. A palavra escândalo, pedra de tropeço, é armadilha. É aquele que incita ao pecado ou à perda da fé. Eu gosto da definição de um comentário que diz assim, é alguém que através do seu esforço resulta ou leva uma pessoa a pecar. É alguém que promove um comportamento pecaminoso. É alguém que incentiva, faz de tudo para o irmão cair. Você conhece gente assim? Não precisa levantar a mão. Gente que faz de tudo para o outro cair. Tudo. Em Mateus 18:6, que é o texto paralelo a esse, Jesus diz, olha, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim? Não são pequeninos porque apenas são pobres, amados. Ao contrário dos teóricos da teologia da libertação, Jesus não teve uma opção preferencial pelos pobres. Ele teve uma opção preferencial pelos crentes. E a maioria dos crentes são pobres, no mundo inteiro. Por quê? Porque os pobres estão mais abertos às coisas de Deus. E Jesus chama esses pequeninos de pequeninos que creem em mim. Em Marcos 10, Jesus diz, deixem vir a mim os pequeninos. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Tem gente que faz cara feia quando eu faço essa relação com Paulo, mas o ensino de Paulo em 1 Coríntios é nessa direção. Porque tem crente hoje que fala o seguinte, não, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, tudo em nome da liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão para você ofender o seu irmão. Meu Deus do céu, coloque a mão na consciência. Ser pedra de tropeço é você colocar uma armadilha diante de alguém, uma pedra para alguém tropeçar. Tem polêmicas na internet, amados, que é um delírio de Satanás. Ele adora. Porque quanta gente fraca, vulnerável, tem caído da fé por conta de questões esdrúxulas da internet. A internet é o castelo dos covardes. Paulo diz, 1 Coríntios 8, a partir de 9, tenham cuidado para que essa liberdade que vocês têm, olha só, hein? Paulo falando isso. Já falava de liberdade de expressão lá, sem a PL das fake news. Tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, olha só, que tem conhecimento, sentado à mesa num templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos?
Aí você fala, não, a festa é do São não sei o quê, é do São não sei o quê, mas eu vou porque eu sou maduro. Para! O texto não está falando que você é maduro, ou deixe de ser. O texto está falando o seguinte, você que tem essa liberdade, acredita que você pode usar essa liberdade, considerando o irmão fraco, que vai olhar você ali na festa de São Jorge, a festa, sei lá, de Santo Antônio, a festa do Centro Espírita da Maria Joaquina, ou qualquer tipo de situação, tomando um quentão não, mas alguns gostam, mas algo numa festa junina. Você acha que essa liberdade sua, que você julga que é fruto da sua maturidade, é a que de fato Deus está cobrando de você em termos de seu comportamento cristão? Aí eu tenho que prosseguir o texto. E assim, por causa do conhecimento que você tem, você perde o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que você está pecando. E aí Paulo diz, não eu, mas o Senhor. Estou citando Paulo. Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que eu não venha a escandalizá-lo. Eu não sei quanto a você, mas para mim está claro, não precisa desenhar. O ensino de Jesus é claro. O tropeço ao nosso próximo vulnerável é o mesmo que perder completamente o sentido da vida. Se é para eu tropeçar, fazer o meu irmão tropeçar, é melhor eu me matar. Eu perco a minha vida, o meu sentido da vida. E os fariseus ouvindo tudo isso, hein? Os moralistas ouvindo tudo isso. E hoje em dia nós precisamos ouvir tudo isso. O fio condutor, amados, desse texto é o mesmo, de Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Mas se trata de servir ao seu próprio eu. Você tem que viver uma fé genuína. E a fé genuína, preste atenção, é aquela que permite Deus colocar e tirar na sua vida o que Ele quiser, entendendo que tudo é um processo para amadurecer a soberania dEle na sua vida. Quando você diz, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, porque eu quero dar a minha opinião, você está servindo a Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do eu. Você está sendo avarento, porque a avareza não tem a ver só com dinheiro, amados. A avareza pode ter acerca de uma opinião sua, de uma ideologia sua, de um hobby que você tem, que você absolutiza como ídolo, de um entretenimento que você coloca como sendo alvo central da sua vida. Olhe para mim. Está na hora de você expulsar Mamon do seu coração. Está na hora de você viver exatamente o oposto ao espírito de Mamon, que é alinhar os propósitos de Deus, que em Cristo está fazendo algo em sua vida, lhe tornando mais parecido com Ele todos os dias. Você precisa ter o olhar de Jesus. Amém? Você precisa ter os lábios emprestados para Jesus. Você precisa ter o seu coração inclinado para agir como Jesus. Talvez, queridão e queridona, você será a versão de Jesus mais atualizada que as pessoas vão ter.
Talvez as pessoas não vão conhecer outro cristão. E você precisa dar um bom testemunho. Olhe para mim. Na escola, no trabalho, na família, em todo lugar. Daí o seu testemunho, João Marcos, também precisa incluir o perdão. Por isso que Jesus vai na mesma direção ao falar o seguinte: olha, tenham cuidado. Tenham cuidado do quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes, e num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Gabriel, Cida, Renan, as relações humanas constituem grande desafio. Não é fácil conviver com pessoas. E repare comigo, uma das grandes questões que a gente precisa fazer agora é o seguinte: parar de lidar com esse assunto de maneira conceitual. Tratar esses assuntos de uma forma pessoal, que é isso que Jesus fala. Se o seu irmão pecar, se aquele que está próximo de você pecar, se ele se arrepender, se ele pedir perdão, primeiro repreenda, porque ele é próximo a você. Provérbios 27, 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Tiago 5, 19 e 20 vai dizer: olha, se alguém dentre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salva da morte a alma dele e cobre uma multidão de pecados. Você precisa repreender. Você precisa chamar a atenção. Você precisa falar a verdade. Você não precisa passar a mão na cabeça, não. Mas o seu coração, olhe para mim, por favor, isso daí é milagre de Deus. Seu coração não tem que estar isento de ofensas. Porque se o seu coração estiver cheio de ofensa, o seu olhar vai refletir inimizade. Quando você pede ao Senhor para purificar o seu coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando o seu coração está puro de ofensas, você não precisa nem falar nada, Vinícius. Só o seu olhar vai comunicar graça e ternura. Mas isso também não é... Você não acredita aqui que o camarada vai mudar de repente. Isso é desenho, isso é filme, isso é ficção. Na hora você vai olhar e ele vai mudar? Talvez não, mas você vai mudar. Porque o ressentimento faz mal para você. Né, Marcão? É você tomar o veneno na intenção de que o outro morra. E você está tomando veneno, está falando, desgraçado, vai morrer. Não vai. Você que está tomando. A amargura faz isso com o coração. Esta é a versão de Lucas, que retrata a versão de Mateus 18, em que Pedro chega para Jesus e faz aquela pergunta clássica. Estão ligados? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu terei que perdoar? Pergunta de Pedro. E Pedro até diz assim, até 7?
Jesus falou, não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Sempre. Perdoar sempre. A versão de Lucas fala 7 vezes num dia. A pessoa precisa ser muito ruim para lhe fazer mal 7 vezes num dia. E você precisa ser muito de Deus para perdoar 7 vezes a mesma ofensa. Em todas elas, olhe para mim, você tem que repreender o ofensor e deve perdoá-lo. Quem perdoa, amados, toma posse da graça de Deus. O perdão não conhece fronteiras nem limitações. Ele se arrependeu, perdoe. E se ele não se arrepender, perdoe também. Perdoe também. Lou Priolo tem um livreto em que ele fala sobre amargura no coração. E ele diz que algo que a gente não pode ignorar é o fato de que nós somos obrigados a cobrir as ofensas das pessoas com amor. Provérbios 19:11 diz, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. 1 Pedro 4:8 diz, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mateus 5, 23 e 24, Jesus diz, se você estiver trazendo a oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e faça a oferta. Não tem como. Se você teve dificuldades de lidar com alguma questão relacionada à ofensa que lhe fizeram, é porque você não seguiu o protocolo bíblico, que é ir até o seu irmão que pecou, repreendê-lo, ou chamar a atenção dele, jogar luz sobre a situação, fale sobre o pecado e libere perdão. Agora, o Priolo vai nessa mesma direção também. Quando você perdoa alguém, isso é claro que é tremendamente caro. Custa o preço da ofensa. O preço do perdão é o preço diretamente proporcional à ofensa recebida. Agora, você segura na cadeira e olha para mim, você não vai nem desviar se olhar. O custo do perdão é mínimo. Quando você compara com o custo que o Senhor Jesus pagou para pagar e perdoar os seus pecados. Por isso que falta de perdão é um crime odioso diante de Deus. Porque Ele é o juiz de toda a terra e lhe perdoou por completo. Você deve estar pensando, mas pastor, e quando eu não quero ou não consigo perdoar? Aí o Jay Adams, falecido, teólogo, conselheiro bíblico, nos ensina algo no seu livro sobre perdão. Um clássico. Pastor, eu não quero ser teórico, mas eu preciso lhe apresentar esse princípio prático. É só você prestar atenção. Jay Adams diz assim, quando Deus perdoa, Ele expressa publicamente a sua opinião. Na Bíblia diz, Isaías 43, 25, Jeremias 31, 34, o seguinte, eu dos teus pecados, eu não me lembro. Quando Deus perdoa, preste atenção, Ele nos permite saber que não se ressentirá dos nossos pecados. O perdão
Não é uma emoção. Deus não diz assim: olha, meu filho, eu estou tão emocionado, eu estou querendo perdoar, eu estou sentindo vontade de perdoar. Não. Ele libera uma promessa. Ele faz uma promessa. Ele diz assim: eu estou lhe perdoando, meu filho, e eu decido não trazer mais no meu coração, ao meu coração, o que você fez, porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Por isso que a Bíblia fala que nós podemos ter a certeza que somos perdoados. E Deus é louvado porque o perdão é um processo em que Deus vai declarando dia após dia que a questão do nosso pecado para com Ele foi tratada de uma vez por todas. Perdão é uma declaração, é uma promessa. O que Deus faz quando diz que os nossos pecados estão perdoados? Deus faz uma promessa. E esse é o princípio que nós precisamos fazer. Quando você olha para mim, tem uma questão relacionada ao seu irmão, há um irmão que falha com você, há um irmão que pisa no seu dedão, há um irmão que é uma afronta, ou uma situação, ou uma circunstância, ou uma questão relacionada à nossa fé. Vamos ampliar o leque, né? A gente fala muito de perdão nessas questões corriqueiras do relacionamento. Fale, por exemplo, ou imagine se uma oportunidade no nosso país houver uma perseguição tal que nós vamos ser torturados e você será obrigado então a declarar perdão aos seus torturadores. Vamos imaginar situações em que alguns dos nossos irmãos que estão aqui vão perder seus empregos, porque se negarem a fé, ficarão no emprego, se não negarem, serão demitidos. Então vamos imaginar esse quadro radical, esse quadro bem extremo. Para explicar isso, perdão é uma promessa, é uma declaração. É você dizer para a pessoa, para a situação, para a circunstância, para as instituições o seguinte: eu declaro o meu perdão a você. E eu me comprometo diante de Deus a não me ressentir daquilo que você me fez. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Daí, os discípulos disseram, versículo 5, aumente-nos a fé. E o Senhor diz: olha, se vocês, o problema não é, vocês têm fé suficiente. Porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, 2 milímetros, diriam essa amoreira, arranque-se, transplante-se ao mar, e ela obedeceria. E tem outra coisa, Jesus falando. Imagina aqui comigo, se um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, fosse convocado para voltar do campo, para servir à mesa ao patrão. Vocês acham que o patrão iria receber o empregado dizendo o seguinte: olha, primeiro você toma banho, primeiro você se assenta para comer, depois você faz a minha comida? Não. O empregado, amados, o servo, sai de uma empreitada e encara outra. A prioridade do servo é agradar a quem? Ao seu Senhor. E aí Jesus, para fechar com chave de ouro, diz assim: e digo mais, você acha que o Senhor é obrigado a agradecer ao servo que ele fez o que ele tinha que fazer? Claro que não. Então vocês segurem na cadeira, hein? É forte isso daqui. Deixando de ser pedra de tropeço aos irmãos vulneráveis e perdoando aos irmãos que falham com você, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E você ainda vai ser chamado de servo inútil, sem valor.
Porque você está fazendo apenas o que deve ser feito. Olha para mim. Tem crentes que acham o seguinte: olha, eu sou muito espiritual, olha só, olha, Deus deve ter realmente o plano na minha vida, viu? Deus colocou uma estrela na minha testa dizendo: cara, você é demais. Porque o que eu tenho que perdoar, o que eu tenho que lidar na vida. Um dia um jovem falou comigo: pastor, se eu não tivesse cabeça, maturidade, eu já teria me matado. É porque eu tenho muita capacidade de resiliência. Está desviado da fé. Claro que está. Porque ele confia nos seus méritos. E Jesus está dizendo aqui que se você confia nos seus méritos, se você confia naquilo que você tem de trabalho, de excelência, de esforço humano, de boas obras, você é apenas um servo inútil, um servo sem valor, porque Deus tem mais para você. Deus quer algo mais de você. Você acha que uma decisão a respeito de um batismo, a decisão a respeito de seguir a Jesus, a decisão de você ser um crente mais fiel, você vai estar fazendo algo para Deus bater palmas para você? Gente, batizar, crer, ser dizimista, evangelizar, orar, ler a Bíblia, é mais do que a sua obrigação. Servo inútil. A gente somos inútil. Porque a gente só faz aquilo que tem que fazer. Os discípulos pedem por mais fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Eu fico imaginando os discípulos falando: aumenta-nos a fé. Jesus insiste: olha, depois de você perdoar, você ainda precisa tomar cuidado para não ser alimentado nenhuma semente de mágoa que vá produzir raiz de amargura. Um comentarista africano disse assim: olha, fé não é uma mercadoria que pode ser medida ou possuída. Em vez de desejar mais fé ou fé poderosa, o que Deus precisa é de uma fé pura e simples. Aumenta-nos a fé? Olha lá, vocês estão de brincadeira, né? Aumenta-nos a fé. Fé não precisa ter tamanho, gente. Você pode ter uma pequena fé num grande Deus. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer uma arruaça nesse mundo. O que vocês precisam é de uma fé pura. Não é o tamanho, é a qualidade. O poder não está na fé. E tem outra coisa. É um grão de mostarda, você pode ser pequeno, débil. Há um hino que a gente canta que diz isso, né? Mesmo que seja débil a nossa fé, nós vamos vencer os embates da vida quando tivermos uma fé correta. Uma fé que nos priva da amargura do coração. Uma fé que nos livra da raiz de amargura. Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos lá, gente. John Piper diz que raiz de amargura é a pessoa ou doutrina que encoraja as pessoas a agirem presunçosamente. É gente que trata a salvação como uma coisa automática. Gente que esquece que fé requer vigilância. E santidade exige busca. Grão de mostarda. E por fim, Jesus fala de um servo que cumpre ordens, mas mesmo assim é considerado inútil, porque só faz aquilo que se espera dele. Amados, preste atenção. O servo
que só faz o que é ordenado fazer, tem espírito de escravo. Todo dia ele faz a mesma coisa. E ele nunca vai receber nenhum tipo de elogio, de mérito. Porque o espírito de escravo não obtém promoção na vida, nem dos negócios, nem no reino. Nós não temos que aguardar, amados, e de que esperar um tratamento diferenciado. O falecido Mauro Israel Moreira, pastor da PIB de São Gonçalo, dizia: Deus não tem filhos preferidos. Em Lucas 12:37, Jesus diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Nós somos servos, amados. Como diria Paulo César do Logos, apenas servos, nada mais. Tem gente que hoje em dia tem uma mania de reivindicar coisas de Deus, né? Eu declaro, eu determino, eu reivindico. Não. Você é servo. Quem é servo não diz ao Senhor quem ele deve ser. Quem é servo se coloca no devido lugar. Quem é servo não age como filho pródigo mais novo, dá-me os meus bens, mas também não age como filho pródigo mais velho. O Senhor nunca matou, nem que seja um cabrito para mim. Não tem direitos. Quem é servo não tem direito. Quem é servo, amados, não pode orar para que a sua vontade seja feita. Quem é servo ora que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita aqui na terra. Quem é servo não exige nada, não coloca Deus contra a parede, não faz jejum para tentar manipular Deus, dizendo: Deus, eu estou fazendo jejum, hein? Me dá logo a minha bênção. Para. Você é servo. Só de estar vivo aqui, não ter sido fulminado nessa manhã, pecador que você é, já é uma bênção, um livramento. Jesus diz assim: olha, você só precisa de fé para se manter ajudando os vulneráveis, não sendo pedra de tropeço, e perdoando os que falham com você. Só isso. Não reivindique nada mais. Nós somos servos da graça. Se Ele permitir que a gente amanheça amanhã, amém, aleluia, amém. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho direito de pedir nada mais para Deus. Somos servos. João Marcos, para terminar em 2 minutos. Deus nos chama a termos paciência, amados. A andarmos com paciência. Com os irmãos mais fracos, até mesmo porque nós somos também fracos. A gente não pode ser pedra de tropeço na vida dos outros, porque é aquela história. Se você não pode ajudar, não atrapalha também não. Eugene Peterson traduziu assim 1 Coríntios 13, uma parte. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros.
Não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Esse é o amor. Quem ama, amados, não busca receber, só se propõe a dar. A dar. Quem ama se doa. Quem ama se expõe. Quem ama, usando uma linguagem do boxe, só que uma invertida, né? Quem ama baixa a guarda. No boxe, baixar a guarda, você já sabe o que vai acontecer. Mas ele baixa a guarda. Pá! Quem ama não retalia. Quem ama não se vinga. Minha é a vingança, diz o Senhor. Romanos capítulo 12. Eu retribuirei. Quem ama, empresta os seus lábios a Deus para declarar: eu perdoo você e decido não me ressentir. Quem ama faz-se fraco para com os fracos. Quem ama inclui, não exclui. Quem ama perde, se diminui, serve. João, a gente precisa de fé para fazer aquilo que se espera de nós. Nós seremos servos inúteis se obedecermos apenas ao que nos é possível. O servo de Deus supera as expectativas do seu Senhor. Se você está num barco pela primeira vez, com crianças pequenas, você diz: use seu colete salva-vidas. Eles podem protestar, mas o pai não se importa em ser ditador, porque a vida do seu filho está em risco. Use seu colete salva-vidas. A respeito do perdão, da consideração ao irmão fraco, ele está dando o mesmo tipo de ordem. Coloque o colete salva-vidas, porque eu sou seu pai. Perdoar o seu irmão 7 vezes ao dia é sobreviver espiritualmente. Porque se você não perdoar, você vai sofrer fisicamente. Você até pode morrer prematuramente, de câncer, de úlcera, de gastrite, do que for. De rancor, de ressentimento, de mágoa. Grande parte das doenças cardiovasculares, artrite, enxaquecas, são oriundas de problemas emocionais. Perdoar faz bem para a saúde. Se a pessoa está sendo sincera ao pedir perdão ou não, é problema dela com Deus. Você deve perdoar. Eu não endosso, obviamente, todas as suas conclusões, mas Carl Jung, um psiquiatra suíço, disse: olha, se eu descobrisse que o mais insolente de todos os ofensores, o próprio inimigo, estão dentro de mim, eu sou o inimigo que deve ser amado. Por isso que quando a gente aprende a amar a nós mesmos, a perdoar a nós mesmos, a humanidade perde outro problema e descobre um amigo. E ele conclui dizendo: perdoe a todos, inclusive o seu pior inimigo,
aquele que está dentro de você. Dá um clique na tela final, João. Max Lucado, na sua obra sobre a graça, conta a história de Vitória Ruvolo. Era uma noite de dezembro de 2004. Essa cidadã de Nova York, com 44 anos, estava dirigindo, voltando para casa. Ela tinha acabado de assistir ao recital da sua sobrinha e estava doida para chegar em casa, sentar no sofá e relaxar à frente da lareira. Qual não foi a sua surpresa quando ela viu um Nissan prata se aproximando? Ela não se lembra, mas desse carro, um garoto de 18 anos inclina-se para fora da janela, pega um peru congelado e joga no para-brisa dela. Era uma ave de 9 quilos. Atravessou o vidro, entortou a direção, estraçalhou o rosto dela. Foi uma brincadeira que a deixou na UTI, lutando pela vida. Ela sobreviveu e os médicos colocaram fios em sua mandíbula. Prenderam dos seus olhos com película sintética. Colocaram pinos de titânio em seu crânio. Ela não conseguia se olhar no espelho sem se lembrar da dor. 9 meses depois dessa noite desastrosa de novembro, com o rosto com pinos de titânio, pela primeira vez ela ficou frente a frente com o transgressor. Ryan Cushing não era mais o garoto de 18 anos metido que atirou o peru do seu carro, o seu Nissan. Ele tremia, amedrontado, arrependido. Toda a cidade de Nova York retratou esse caso como sendo símbolo de uma geração de garotos completamente fora de controle. As pessoas encheram a sala daquela audiência. Todos queriam ver a merecida punição. Mas a sentença do juiz deixou todo mundo com raiva. O juiz deu a sentença de 6 meses atrás das grades, 5 anos de condicional, aconselhamento e serviço à comunidade. A corte veio abaixo. Todos contestaram. Todos, exceto Vitória. O garoto caminhou até ela. Ela o abraçou. O júri e a multidão atônita viu ela o abraçando com força e ainda alisando o cabelo dele. Ele chorando e ela falou: eu perdoo. Eu quero que a sua vida seja a melhor possível. Vitória tinha uma escolha: ou deixar a graça moldar a sua vida, ou ser como um servo inútil que faz aquilo que apenas é esperado fazer e ser abençoado por isso. Ou ela poderia ser alguém que guardaria ressentimento e mágoa para toda a vida. Ela declarou: Deus me deu uma segunda chance na vida. Eu estou passando adiante.
E tem outra coisa. Se eu não tivesse deixado aquela raiva para trás, eu seria consumida por essa necessidade de vingança. Perdoá-lo foi a forma que eu descobri para me ajudar a seguir em frente. E isso mudou a vida de Vitória. Ela se tornou voluntária de um departamento de condicional da cidade. Ela disse, olha, agora eu estou tentando ajudar os outros, mas eu sei que pelo resto da minha vida eu vou ser conhecida como a mulher do Peru. Mas poderia ser pior, né? Poderia ter jogado um presunto, eu seria a senhorita porca. Vitória Ruvolo conseguiu obedecer, amados. Eu prometo terminar com essa citação. Aquilo que Jesus disse em João 13. Ao lavar os pés dos discípulos, ele disse, se eu, estão comigo? Sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, em outras palavras, perdoei, vivo perdoando, vivo amando, vivo servindo. Ao invés de um escravo, eu me fiz escravo por vocês. Paulo em 2 Coríntios 8, eu me fiz pobre por vocês. Se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Queridos, a fé para vencer a vida, os embates da vida, é essa súplica. Peça a Deus para aumentar a sua fé, mas não em quantidade, meramente, mas em fé pura e simples mesmo. Aquela fé verdadeira que lhe torna um gigante, em graça de Deus, para vencer os embates da vida, para não retribuir o mal com o mal, para que se seu inimigo lhe pedir para caminhar 1 milha, você vai caminhar com ele 2. Se te pedir a túnica, você vai dar a capa também. Você vai deixar o passado para trás, vai livrar seu coração de ressentimentos, de amargura, o que lhe fez no passado, o que lhe fizeram no passado. Deixa passar. Vai em frente. Siga o seu caminho. Erga a cabeça. Siga com o coração livre de ofensas. Para que o seu olhar seja um olhar de Jesus. Para ser igual aquela criança pobre que pedia um pedacinho de pão na padaria. E o homem foi na padaria, pediu uma quantidade de pão com manteiga e entregou para aquele garoto. E aquele garoto olhou para aquele homem e diz assim, o Senhor é Deus? O Senhor é Deus? É isso, amados. Isso é ser expressão do coração de Deus para as pessoas. Então abaixe sua cabeça e diga assim, só pensa agora nos irmãos vulneráveis. Ou nos irmãos que falham com você. Repito o que eu disse no início da mensagem. Irmão não é irmão de igreja. É ser humano como você. Lá da sua sessão de trabalho agora. Lá da sua família. Lá da sua vizinhança. Pessoas que você precisa conviver. Mas que está difícil, hein? Está difícil. Mas você precisa avançar. E Deus quer te dar graça. Quer liberar para a sua vida uma maravilhosa graça. Porque você serve inútil se fizer apenas aquilo que é para fazer. Porque
O valor não está naquilo que você faz. O valor está na intenção do seu coração em agradar o Senhor. Não é o desempenho, é a fidelidade. Não é a performance, é a integridade. E coisas que você precisa deixar passar. Coisas que você precisa vencer na sua vida. E Deus vai dar graça para você vencer, eu creio. Eu creio. Ele já está dando graça para você perdoar todas as vezes. Tem gente que fala, mas pastor, será que alguém faz 70 vezes 7 algo que eu tenho que perdoar? Não é que a pessoa faz 70 vezes 7, é que cada vez que você lembra do que foi feito, lembrou, perdoou, lembrou, perdoou, lembrou, perdoou, lembrou, perdoou. Deus, nós temos Lázaros, irmãos vulneráveis, fracos, que precisam ser olhados, observados, tratados. Deus, nós temos pessoas que falham conosco, que podem não nos arremessar perus congelados no para-brisa do nosso carro, mas nos ofendem, Deus, nos magoam. E a gente precisa aprender a perdoar para seguir em frente. Perdoar para valorizar a segunda chance que o Senhor nos dá, a terceira e a quarta, a renovação das suas misericórdias a cada dia, a cada manhã. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque somos servos da graça. Somos chamados a ser servos, apenas servo e nada mais. Dá-nos esse santo contentamento de sermos servos, anônimos. O protagonismo é do Senhor. O destaque é do Senhor. A estrela é o Senhor. Nós queremos ser parte da sua caravana. Queremos ser um dos discípulos de Jesus. Queremos fazer parte desse time. Por graça, Deus nos eleja. Nos mantenha firmes, Senhor, por misericórdia. E nos momentos em que pensamos em desistir, obrigado porque o Senhor vai lá e nos sustenta. Obrigado, Deus. Porque o Senhor nos levanta e segue junto a nós. Obrigado. Mantenha-nos em fé, para que tenhamos vitória diante dos embates dessa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona. Vou estar à porta para cumprimentar e também queremos receber você em nossa cantina, mas ore silenciosamente agradecendo a Deus por esta palavra.